Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Shalom, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor e Cristo. Deixa teu like. Compartilha aí a mensagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. E ative também o sino das notificações, tá bom? Tudo certinho aí, o áudio, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Quem não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, Elcio Jesus. E vamos falar sobre esse tema. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é? Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Tá aí a resposta. Jesus na lei. Nós falamos uma mensagem recentemente aqui, pregamos uma mensagem que tem por tema Jesus antes da lei, Jesus na lei e Jesus cumprindo a lei. Tá bom? Então nós falamos recentemente nessa mensagem, Jesus antes da lei. Ô irmão Elcio, onde foi que Jesus apareceu antes da lei? Na verdade, desde aquela narrativa do Éden, Jesus já estava lá. Jesus era a árvore, era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria ter acesso ali. Ainda não era o tempo, tá? Você vai ver também em Abraão a figura do Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, sem início de vida, nem fim de vida, mas semelhante ao Filho do Homem. Na verdade, Melquisedeque já era uma figura, já era a primeira aparição do Cristo, na verdade. Não reencarnação, encarnação. E diz que Abraão, ele dizimou, né, ali dos despojos da guerra, a Melquisedeque, foi abençoado por Melquisedeque. E aí você vai ver depois lá na carta aos Hebreus que Jesus ele vem justamente da ordem de Melquisedeque. Então quem era esse Melquisedeque? Já era ali a primeira manifestação do Cristo antes da lei. E na lei, no tempo de Moisés, você vai ver Jesus, por exemplo, quando o povo teve sede e Deus mandou Moisés bater na pedra e a pedra jorrou água, né? A primeira vez Moisés bateu, a segunda vez o povo teve sede, né? E quem é a fonte da água da vida? Ele disse para a mulher samaritana, se você soubesse quem fala contigo, você que diria, dá-me de beber, e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Então quem era a fonte da água da vida lá na lei? Era Jesus. Aí a segunda vez Deus disse, fala para a pedra, fala para a rocha. Não é para ferir novamente. Já apontava também para a crucificação. Jesus foi ferido uma única vez. Então a pedra já tinha sido ferida a primeira vez, para jorrar água, e Deus disse para Moisés para não ferir a pedra novamente, não ferir a pedra pela segunda vez, porque Cristo ele ia para a cruz, ser ferido na cruz, morrer na cruz uma única vez, não podia ser ferido novamente. Então ali já era Cristo, tá? E diga-se de passagem, ele era a pedra que os edificadores rejeitaram, a principal pedra de esquina que os edificadores haviam rejeitado. Então, nessa mensagem que nós pregamos recente, nós falamos de Jesus antes da lei, Jesus no tempo da lei e Jesus cumprindo a lei, como está escrito em Mateus 5, 17 e 18. Tá bom? E, naturalmente, a graça de Deus sendo estabelecida. Começa ali na cruz, no sangue, mas ela só é
concretizada, a graça de Deus só é estabelecida, de fato, depois da queda do templo, lá no ano 70, que é quando, de fato, começa o período da graça eterna, a plenitude da graça. Então, hoje eu quero mostrar para vocês Jesus lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você for prestar atenção, e eu peço a você que preste muita atenção, não se apegue ao pregador, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que nós fomos ensinados na religião, dentro do sistema religioso tradicional, a sermos idólatras de pregadores. Dentro do sistema religioso, nós tínhamos os nossos ídolos, né? Eu converso com muitos amigos que eram da tradição religiosa, e até alguns ainda que pertencem lá à religiosidade. Você sabe que cada um tinha seu ídolo, né? Como pregador. Eu não estou dizendo que é errado, que é pecado você admirar uma pessoa por ter um conhecimento, não é isso. Errado é você fazer daquela pessoa seu braço forte. Aquela pessoa é inerrante, aquela pessoa é infalível, aquela pessoa sempre está certa, aquela pessoa sempre tem a verdade, isso que é o perigo. Então não me venham para cá, longe de mim, que Elcio é o detentor da verdade, que Elcio sempre está certo, que isso e aquilo. Não. Aqui nós estudamos a palavra, nós estudamos a Bíblia, e que o Espírito Santo direcione o teu entendimento, tá? Porque não é por força, não é por violência, é o Espírito que convence e mostra, e que você seja uma pessoa prudente para analisar tudo e reter o que é bom, sem ficar de apego emocional, apego emotivo ao homem. Porque isso já tínhamos na religião e muitas pessoas têm. Ah, como era fã daquele pastor que pregava no Gideão, que fazia receba! Ah, eu era fã, eu sou fã daquele pregador que é um deputado, que ele fala todo assim, e ele tira o colete, ele joga o colete e as pessoas caem. Ah, como eu era fã daquele pastor que quando pregava batia o pé no chão assim, parecia um garrote. Eita, que aquele pregador era fogo puro. Isso era no tempo de menino. A graça de Deus chegou, o entendimento de Deus chegou nas nossas vidas. Então, toda honra e toda glória seja dada sempre e eternamente ao Cristo ressuscitado, ao Deus que vive para todo sempre. Então, tome muito cuidado com o fanatismo religioso. Então, você que vai assistir essa mensagem, está assistindo, seja imparcial, tá bom? Não estude a Bíblia com a sua mente tendenciosa, inclinada para o ensinamento do pastor pentecostal X, do tradicional Y, do batista assim assado, não. Você vai estudar a palavra com a sua mente aberta para compreender a palavra pelo Espírito e não ficar aí aprendendo mais de uma forma tendenciosa humana, porque o homem tá ali nos bastidores da palavra, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. Roda a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta, estamos ao vivo e vamos lá. Deixa teu like e compartilha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde eu moro, né? Eu estou aqui falando aqui do meu escritório, do meu quarto, tem uma igreja pentecostal na frente da minha casa, tá? E toda noite tem reunião. E eles têm uma prática de lerem o Salmo 91, acho que 7 vezes. Então imagine, eu ouço isso sempre aqui, tá? E eu estava aqui, acho que foi anteontem, meditando nesse Salmo, e eu queria mostrar para vocês, né, até porque eu escuto demais aqui na frente da minha casa, porque eles leem o Salmo 91 7 vezes, mas só lê, não explica nada. Então a igreja toda, a comunidade, queridos, depois vocês compartilham essa mensagem, porque essa mensagem é libertadora, tá? Essa mensagem é libertadora para explicar esses detalhes, tá? Então, porque eu vejo eles repetindo, a igreja toda, repetem, né, naturalmente, fazem essas repetições,
mas eles não conseguem interpretar um texto, não conseguem explicar um versículo do Salmo 91. Olha que o Salmo 91 tem o quê? 16 versículos. Eles não explicam nenhum, eles só leem. E eles falam de uma forma como se o Salmo 91 fosse para ser aplicado em cada vida. No pastor, no obreiro. É com respeito aos nossos irmãos, tá? São pessoas de Deus, pessoas do bem, são pessoas amorosas, pessoas dedicadas, mas infelizmente, é como disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. Então eles leem por ler, mas não conseguem fazer uma análise, uma exegese, uma hermenêutica do texto. Então eles falam porque está escrito. Então eles, irmão, está escrito, a gente fala e faz de conta que é pra gente, mas não é pra gente. Então precisamos entender. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não é Elcio, não é você. Então eu vou explicar aqui, tentar na medida do possível, eu vou falar, né? Quem vai dar sabedoria é o Espírito. Eu vou pregar aqui, tentando aqui clarear a mente dos amados, tá bom? Então preste muita atenção. Se você já fez essa repetição, se você ainda faz, é melhor você parar, porque você não entendeu e eu espero que você possa entender a partir de agora, tá bom? Vamos lá? Vamos à leitura? Salmo 91. A princípio, o Salmo 91 é um salmo de Moisés, tá bom? Moisés que escreveu. Eu vou ler o Salmo 91 e depois eu vou mostrar para vocês que Jesus, em Mateus 4, ele foi tentado na sua natureza humana pela própria lei na sua carne. Porque isso aqui aconteceu lá o Salmo 91, ele aconteceu lá em Mateus capítulo 4. Como assim, irmão? Que associação é essa? Vou te mostrar. Então, a princípio, o Salmo 91 não se trata de uma profecia para a igreja, nem para um membro da igreja. Era uma profecia diretamente para Cristo, para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos lá. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos falado sempre que na lei tudo era sombra, não é isso? Vocês que acompanham aqui as nossas mensagens, vocês já aprenderam que nós falamos sempre que na lei tudo era sombra. O Salmo 91 está dentro do contexto da lei, logo a lei era sombra. Agora, quem já estava habitando lá naquele tempo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem tradução que diz a sombra do Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso? Alguém pode comentar aí? Fique à vontade. Quem é o Onipotente? Todo-Poderoso, Onipotente, é o Deus Criador, tá? Não é um homem. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava escondido, porque Paulo disse na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, 27, Paulo diz assim, o mistério que esteve escondido. Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo falou em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 em diante. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Aí Paulo disse, agora foi manifesto aos gentios. Cristo em nós, ou Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, Pai. O mistério que esteve escondido. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem foi o mistério que estava escondido? Aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo. Quem habitava no esconderijo do Altíssimo? Cristo. Porque ninguém viu o Pai, senão o Filho que manifestou o Pai. Ninguém viu Deus, senão aquele que desceu de Deus. Ninguém foi aos céus, senão aquele que dos céus desceu. Então quem era que habitava no esconderijo do Altíssimo? Cristo.
O Salmo 91 já começa assim. O mistério que esteve escondido. Escondido aonde? No esconderijo do Altíssimo. Escondido aonde? Nas sombras. Pegou? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, porque na lei tudo era sombra, não era manifesto, por isso que o mistério estava escondido. Ninguém conhecia Cristo no Antigo Testamento. Se falava dele, se profetizava acerca dele, como Isaías profetizou e todos os profetas, e a lei. Né? Mas ninguém via. Ele estava oculto. Ele estava escondido nas sombras. Mas ele descansava. Que coisa interessante, né? Alguém descansava na lei? Na lei tudo era sombra. Davi descansou na lei? Vão respondendo, me ajude a pregar, irmão. Ô glória, vamos dar lugar. Davi descansou na lei? Não. Salomão descansou na lei? Não. Moisés descansou na lei? Não. Josué descansou na lei? Não. Gideão descansou na lei? Não. Elias descansou na lei? Não. Ezequiel descansou na lei? Não. Isaías descansou na lei? Não. Ninguém descansava na lei. Mas teve um que descansou na lei. Viu aí? Só teve um que descansou na lei. Quem? Quem? Foi Daniel? Foi Eliseu? Foi Jeremias que descansou na lei? Não. Cristo. Cristo descansou na lei. Porque Cristo já estava lá. Ele sempre esteve em tudo. Ele sempre participou de tudo. Então, aquele que habita num esconderijo do Altíssimo era Cristo. Era ele, falava acerca dele. A sombra do Onipotente descansará. Queridos, na lei, só quem descansava era Cristo. Ele descansava na lei. Por isso que ele veio, porque ele é o próprio descanso, ele veio para promover o descanso aos seus filhos, quando ele estabeleceu a graça. Paulo falando aos Hebreus, no capítulo 4, Paulo disse, olha, tome cuidado para que, deixada a promessa, alguns não venham ficar de fora do descanso. Porque ele mesmo descansou de suas obras. Então, se você ouve a palavra, disse o apóstolo Paulo, mas não mistura a pregação com a fé, você não entra no descanso, porque eles também no passado ouviram, mas eles não entraram no repouso do Senhor, eles não entraram no descanso, porque o descanso era o próprio Cristo. Quando você não entra nesse entendimento, você não descansa. Então, Cristo sempre descansou, ainda que na lei. Por quê? Porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente, ele descansava. Então a lei não era algo do homem, não era de Moisés, era do próprio Deus, que o próprio Filho descansava nela. Por quê? Porque quem é o Todo-Poderoso? Quem é o Onipotente? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Então Cristo não descansava em Moisés. Cristo descansava em Deus, o Onipotente, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque na lei ninguém descansava, na lei não havia descanso. Mas e por que Cristo descansava? Porque Cristo estava na sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. Versículo 2. Isso é uma profecia. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Quem está declarando isso aqui? Para quem se refere essa profecia? Aqui é o próprio Cristo. Você lê isso aqui, é como se Jesus de Nazaré estivesse fazendo a confissão de fé ao Pai. Era Jesus aqui. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem eu confio. Então isso aqui não é para o membro da igreja, não é para o pastor da igreja. Isso aqui era Cristo, a profecia acerca do Filho. Aquele que descansava no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansava. Que se escondia no esconderijo do Altíssimo. Estava oculto, era um mistério que ainda ia ser revelado. A sombra do Onipotente, ele descansava. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, em quem eu confio. Versículo 3.
Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O livramento aqui era para quem? Para Cristo. E queriam apedrejar Jesus, Jesus saía. E queria prender Jesus, Jesus saía. E queria pegar antes do tempo, Jesus saía. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Os inimigos eminentes ali na época de Jesus de Nazaré. Ninguém conseguia pegar Cristo, a não ser num tempo determinado, no tempo que ele tinha que ser entregue de fato, ou se entregar. Versículo 4. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Que verdade? João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe o quê? Graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. O primogênito se manifestou e nele nós temos recebido graça sobre graça. E o versículo 14. E o primogênito veio com graça e verdade. Cheio de graça e de verdade. Então tudo aqui apontava para Cristo. Era Jesus na lei, descansando na sombra do Onipotente. Descansando em Deus. Que foi o único, diga-se de passagem, que descansou em Deus. Versículo 5. Não temerás os terrores da noite, nem seta que voa de dia. Quem era que não tinha medo? Era você? Não, irmão. Era Pedro, Tiago e João no barquinho, era Paulo, era Barnabé. Não. Não, era quem confiasse nessa palavra. Não, de jeito nenhum. Aquela era de Jesus, irmão. Jesus não tinha medo de temores da noite, de seta que voava de dia. Era Jesus. Por quê? Porque em todo tempo ele dizia, o Pai está comigo. Em todo tempo ele afirmava que ele veio para aquilo mesmo, ele não tinha medo de nada. Em todo o tempo ele estava consciente quem era o traidor Judas que estava ali. Quando Pedro corta a orelha de Malco, ele diz, esconda a sua espada. Ou pensas tu que se eu clamar o Pai não envia que legião de anjos para me livrar dessa situação? Então essa profecia do Salmo 91 era só para Cristo. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Versículo 6, estou lendo o Salmo 91. Se você entrou agora na live, depois pega todo o contexto. Versículo 6. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Isso era para quem? Aí o crente fica lendo isso hoje, dizendo que é para a vida dele. Não é para a sua vida. Tudo bem, nós estamos guardados no Senhor. O Senhor está em nós. Mas eu não posso ler o Salmo 91 fazendo essa atribuição à minha pessoa. Isso aqui era para Cristo. Isso falava sobre Cristo, que habitava onde? No esconderijo do Altíssimo. Ele disse no tempo do seu ministério terreno, todos me abandonaram, mas o Pai está comigo. Por quê? Porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Ele, no cumprimento da lei, descansava no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, ele descansava. A sombra do Onipotente, que é Deus, não é o homem, não é o profeta, não é Moisés, não é Deus. Tá? Agora olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Para você ver que isso não está ligado diretamente à tentação lá de Mateus capítulo 4. Versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem era que não era atingido? Cristo. 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Tudo falando de Jesus. 9. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Agora olha o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aí você vai ver Jesus, e eu até falei sobre isso também recentemente.
a tentação, o diabo que tentou Jesus no deserto. Aí você vai ver Jesus no deserto sendo tentado. Se tu é filho do homem, transforma essa pedra em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Aí a tentação vem, se tu és o filho de Deus, né? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito aonde? No Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito para que guarde de não tropeçar os teus pés em pedra. Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus tinha todos os argumentos e todas as respostas nele mesmo. Por quê? Porque ele sempre habitou no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente ele sempre descansou. Jesus nunca perdeu o equilíbrio emocional. Nós, seres humanos, uma hora somos uma coisa, outra hora somos outra. O ser humano ele está sujeito à mudança de pensamento, à variação de pensamento. O ser humano ele é tão limitado que quando ele está próspero, bem de saúde, feliz, ele é uma pessoa. Quando ele está com fome, em dívida ou doente, ele é outra pessoa totalmente diferente. O ser humano ele é tão limitado que enquanto você trata ele bem, ele te trata bem. Mas quando você o trata mal, ele quer pagar com a mesma moeda. Cristo não. Cristo sempre descansou à sombra do Onipotente. Sempre, sempre. Para ele nunca existiu um negócio de fadiga. Cansaço só físico. Dor só física. Tentação só na carne, só na física, no físico. Porque na mente dele, ele sempre esteve no descanso do esconderijo do Altíssimo. E é isso que a graça de Deus nos ensina. Para entrarmos de fato nesse descanso do Senhor. Não mais na sombra, porque não estamos na lei. Na lei que tudo era sombra. E na lei só quem descansou foi Cristo. Mas hoje, na graça de Deus é que está o verdadeiro descanso daqueles que creem na sua palavra. Então, abençoado, versículo 12. Ele te sustentará os anjos, né, nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você vê que depois da tentação do deserto de Mateus capítulo 4, o que acontece? Os anjos vêm e servem o Senhor, cumprindo o Salmo 91. Os anjos vieram e serviram ao Senhor. Por quê? Porque o Salmo 91 é uma referência direta para Cristo, uma profecia acerca de Cristo. E não da igreja, não do homem, não dos membros. Versículo 13. Pisarás o leão e a serpente, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da mulher nasceria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente. Leão, serpente, é uma figura de linguagem falando dos seus inimigos. Leão, serpente, Satanás, diabo, é tudo figurativo, apontando para todos os inimigos que Cristo na cruz venceu. Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele expôs publicamente os principados e as potestades à vergonha. Por quê? Porque ele rasgou o escrito de dívida, Colossenses 2,14, que havia contra o seu povo, e ali ele expôs publicamente os principados e as potestades. Ele pisou com os pés o leão, a serpente, o filho do leão e a serpente. Tudo isso apontava para Cristo. Versículo 14. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Agora a profecia é Deus falando de Cristo. Olha lá. Porque tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quem conhecia o nome do Pai? Quem conhecia o nome do Pai? O Filho. Quem conhecia o Pai? Só o Filho. O Filho. Nesse contexto, os anjos aqui eram seres angelicais, tá? Não eram pessoas. Nesse contexto aqui, eram os seres angelicais que ministravam no Antigo Testamento, não no Novo. Tá? Os seres angelicais ministravam no Antigo Testamento. Nesse contexto, tá? Então, Deus disse assim
a profecia acerca do Filho. 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conhece o meu nome. E o que foi que Deus fez com Cristo? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Que haja em vós o mesmo sentimento que é traduzido por atitude, por ação, que houve também em Cristo Jesus. 6. Que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma humana e achado na forma de homem, foi servo, foi para a morte e morte de cruz. Aí diz o texto lá, pelo que? Salmos 91, 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí disse Paulo, Filipenses 2, 8, 9, 10 em diante. Aí disse Paulo aos Filipenses, né? Que ele subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, foi para a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, colocou em um lugar alto. Salmos 91, 14. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, não tem nada a ver com demônio, céus, seres angelicais, terra, seres humanos, debaixo da terra, aqueles que já tinham partido, é uma força de expressão de que todo joelho se dobraria ou se dobrará, toda língua confessará que Yeshua, o Hamashia, o Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cumprimento do Salmo 91, lá na graça. Aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo e descansava na sombra do Onipotente. A sombra era de quem? De Moisés? De Abraão? De Isaac e Jacó? Não, a sombra era de Deus. Mas era lei, irmão Elcio. Mas era de Deus. Mas não tinha descanso na lei, não tinha para o homem, para Cristo tinha. Você já imaginou se Moisés ia criar uma própria lei onde ele mesmo não descansava? Você sabe que Moisés não entrou na terra prometida, né? A terra física do descanso, Canaã. Moisés não entrou. E por que Moisés não entrou? Porque desobedeceu a Deus quando feriu a rocha pela segunda vez. Então Moisés foi punido. Porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Então se Moisés foi punido e não entrou na terra prometida, então a lei não era dele. Porque se fosse dele, ele burlava essa lei que ele tinha criado e entrava na terra prometida. Mas não entrou. Lembra outra figura quando acontece na arca de Noé? Só entrou a família de Noé e os animais ali, mas quando o povo queria entrar depois, não entrou. Noé poderia dizer, não, mas eu fiz essa arca aqui, eu levei 100 anos fazendo e eu boto dentro que eu quero. Deus disse, de jeito nenhum. Noé até teve um coração assim, quebrantado, querendo colocar aquele povo. Deus disse, epa, nada, fechou por fora, passou betume, ninguém sai, ninguém entra. Por quê? Porque tudo tem um controle de Deus. Deixa teu like aí, tá bom, abençoado? Não esqueça não. Então observe, abençoado, que tudo na lei apontava para Cristo. Tudo na sombra representava o descanso de Cristo. Paulo fala algo interessante em Colossenses capítulo 2, no versículo 16. Paulo disse assim, para aquele povo não se preocupar com as festas de tabernáculos, lua nova, né, guarda do sábado, porque aquilo tudo era sombra. Aí no versículo 17, Paulo disse que o corpo era de Cristo. A imagem exata era de Cristo, porque o resto tudo era sombra. Então não era para ficar aí preocupado em fazer festa judaica,
festa cerimonial, festa das primícias. Não era para fazer isso. Por quê? Porque a nossa festa é quem? Nossa festa é quem? Aí o mesmo Paulo diz na carta aos Coríntios: façamos a festa com asmo da sinceridade, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi por nós sacrificado. Nossa festa é o Senhor. Eu não preciso de tradicionalismo, religiosidade. A minha festa no Senhor não é porque eu estou em um templo evangélico, porque eu estou dentro de uma catedral, porque eu dou dízimo, porque eu sou batizado nas águas. A minha festa no Senhor não é porque eu faço jejum. A minha festa no Senhor não é porque eu sou um ofertante fiel. A minha festa no Senhor não é porque eu faço parte da igreja do pastor X ou Y. A minha festa no Senhor não é porque eu sou seguidor aqui no YouTube do irmão Elcio. Não. A sua festa no Senhor é porque você está no Senhor, perfeito, abençoado, com todas as sortes de bênçãos, salvo eternamente no descanso do Senhor. Porque aquele que habitou no esconderijo do Altíssimo, que descansou na sombra de Deus, promoveu esse descanso para as nossas vidas hoje. Em graça. Pois tanto me amou, eu livrarei, poluei um alto retiro, porque conhece o meu nome. Então, Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. E o que foi que ele fez com o povo em Cristo? Aí Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, os quais ele elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Assentado nos lugares celestiais, lugares altos em Cristo. E quem colocou Cristo no lugar alto? Salmo 91, 14. Pois que tanto me amou, eu o livrarei e poluei um lugar alto. Quem colocou ele no lugar alto? Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, 9, 10. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E agora Cristo pega a igreja consigo e leva para esse lugar alto. Quando ele morreu na cruz, quando ele disse está consumado, houve a transição pactual, no ano 70 a plenitude foi estabelecida, ele arrancou o povo do império das trevas, que estava fora do descanso, e proporcionou descanso para a igreja que entendeu a palavra. Se não entendeu, está vivendo ainda como escravo. Mas quem entendeu aí? Amém, meus amados? Vamos fechar o Salmo 91? 15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. 16. Com longura de dias falo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Essa profecia é acerca de quem? Quem era que invocava Deus e Deus na hora respondia? Quem era? Foi Paulo, irmão. Paulo? Paulo orou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne e o Senhor não tirou. Quem era que invocava Deus e na hora Deus respondia? Pedro? Não. Tiago? Não. João? Não. Os apóstolos? Não. Quem? Jesus. Quando Jesus falava, Deus respondia. Por quê? Porque mesmo Jesus na sombra, no cumprimento da lei, o céu estava rasgado diante de Cristo. Ele via o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Entenda uma coisa, para Cristo não havia véu, não havia barreira para com o Pai. Por quê? Porque ele saiu do Pai. Ele e o Pai era um só. Então para Cristo não havia véu. Havia véu para o homem. Havia véu para aqueles que estavam debaixo da lei. Havia véu para aqueles que estavam vivendo o ministério de condenação e morte. Mas Cristo não. Cristo falava, Deus respondia, os anjos serviam. Só que ele estava sempre fazendo a vontade do Pai. Tira de mim esse espinho, todavia seja feita a tua vontade.
Ô Pedro, guarda essa espada aí, senão eu clamo agora e ele manda legião de anjos para me livrar. Então, estava tudo à sua disposição. Por quê? Porque o Salmo 91 já estava declarado sobre isso. 15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Deus estava com Cristo na angústia? Sim. Na angústia, na tristeza, na exaltação. Em todo o tempo Deus estava com Cristo. Porque ele sempre dizia, eu e o Pai somos um. E o versículo 16, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E Deus mostrou, de fato, a salvação por meio da pessoa do Cristo Jesus. A salvação veio por meio desse Cristo. Ele veio, Mateus capítulo 1, 22, ele veio salvar o povo de seus pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, João disse que ele nos comprou, dizendo João, fomos lavados, comprados com o seu sangue. Atos dos Apóstolos 28, diz que Deus havia adquirido o seu povo a preço de sangue, com o seu próprio sangue. Paulo fala aos Coríntios que Deus comprou o seu povo, sabe, por bom preço. Viu? Então, amados, tudo que aconteceu no período da lei, tudo era sombra, tudo tinha um propósito, e todas as coisas apontava para Cristo. E em Cristo tudo se consumou, com exceção do tempo, né, onde as coisas iriam se findar, para que de fato a plenitude da graça fosse estabelecida. Então, mais uma vez, eu deixo aqui essa reflexão. Não leia o Salmo 91 ou qualquer outro texto bíblico se colocando dentro do contexto quando você ainda não entendeu para quem falava aquilo. Mas, de fato, Salmo 91 apontava para Cristo, já mostrava o livramento na tentação lá no Mateus capítulo 4 e mostrava todo aquele propósito que Cristo veio fazer ao cumprir a lei, tá bom? Então, fica a dica, nenhum homem, nenhum líder religioso, ninguém fez alguma coisa para estragar o propósito de Deus em Cristo. Tudo que eles fizeram dentro daquele propósito, cumprindo uma vontade soberana do Eterno. Isso eu estou falando em termos ministeriais, ações, tá? Não estou falando de prática carnal, porque aí outra coisa é erros humanos, erros do homem, que muitos praticaram erro e naturalmente foram disciplinados na carne porque erraram, tá bom? Mas dentro dessa estrutura bíblica de propósito, tudo sempre foi Deus. Deus colocou lá Adão tinha que cair, Eva representava a vida, que era a mãe da vida, aquela que ia gerar o filho, o autor da vida, que iria pisar na serpente, que apontava para o mal, né? Tudo isso tem um contexto. Isaac era o filho da promessa, que já apontava para Cristo, que era o prometido para trazer salvação. O cordeiro que substituiu Isaac já era a sombra do cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Entendeu? A fé de Abraão já apontava para a fé de Cristo, o dom da fé, que se manifestou em Gálatas capítulo 3, versículo 22 em diante. Então, tudo ali está interagindo uma coisa com a outra. A lei de Moisés apontava para uma lei da carne, para a disciplina da carne, porque tudo que o homem planta, o homem colhe. Mas Cristo veio, estabeleceu a lei do Espírito de vida em Cristo e nos livrou desse tipo de condenação da carne. Não nós, livrou aquele povo que viveu naquele tempo. Então, tudo cumpre um propósito. Os sacrifícios dos cordeiros apontavam para o sacrifício de Cristo. O dos cordeiros não tirava pecado, o de Cristo tirava pecado. Tudo dentro de um propósito, tudo dentro de uma linha de entendimento que apontava e levava para Cristo. Tá bom? Então ficamos por aqui.
Graça e paz. Graça eterna. E sem contar, né, que aqui falta tempo para a gente falar sobre isso, a Arca de Noé representava ali também já a eleição, a separação, quem Deus queria, quem Deus não queria. Ah, mas dentro da arca, irmão, foi animal doente, foi animal saudáveis. Dentro do plano da salvação também tem saudáveis que conhecem a palavra, que estão curados, e tem também doentes, que também pertencem à arca, são filhos de Deus, mas estão doentes no entendimento, tá bom? Então, dentro daquela Arca de Noé, quando colocou ali animal doente, animal perfeito, já representava que dentro do plano da salvação havia pessoas perfeitas no entendimento, mas também havia pessoas debilitadas, que são, infelizmente, os nossos irmãos religiosos que ficam com medo de perder salvação, com medo de Jesus voltar e eles ficarem, e ter que sacrificar, e ter que fazer isso, fazer aquilo outro. São aqueles que estão enfermos na questão da maturidade espiritual. Então tudo isso era uma construção de entendimento dentro do contexto bíblico. Tá bom? Fui! Até a próxima. Graça e paz.